Hoje eu vou falar sobre essa questão dos Saiyajins no espaço, se eles sobrevivem ou não no espaço. Já adianto que sobrevive, mas não infinito. Tipo, você nunca vai ver tipo, o Goku construindo uma casa na Lua ou indo morar no espaço. E não tem como ser isso. Mas ele ficar tipo um tempo no espaço assim, é possível, é totalmente possível ele ficar um tempo no espaço assim. Então vamos aos tópicos. Eu vou dividir o vídeo em tópicos, explicar o que que é o espaço e por que que eles podem sobreviver no espaço. Vamos começar falando do o que que é o espaço. Basicamente, o que que é o espaço? Porque muita gente não entende o que que é o espaço. Tipo, eu vou explicar o que que é o espaço, depois eu vou explicar como que a gente vai dividir essa questão dele sobreviver ou não no espaço. Primeiro, o espaço é tudo, entendeu? A área, tipo assim, do chão até o infinito, por assim dizer. A área completamente. Agora, o espaço perfeito, o espaço sideral, que a gente pode considerar que no caso seria o vácuo, onde a gente, o mais perfeito vácuo, onde a gente não encontra nada. Aí partindo desse ponto, a gente vai colocar como espaço isso aí. Agora vamos questionar se eles sobreviveriam ou não nesse ambiente. Vamos colocar quais que são os problemas de ir para o espaço. Qual que são os principais problemas do espaço. O primeiro problema do espaço é a baixa gravidade. É um dos maiores problemas do espaço. Por questões tipo de pressão e etc, e etc. A outra questão é as radiações. Tem as radiações espaciais de cosmos e etc. Também tem um terceiro problema, que é a temperatura. Que a temperatura do espaço é próxima de zero absoluto ou zero absoluto, dependendo da área. Tem partes que são mais quentes também, mas aí varia. Mas vamos colocar como se fosse o zero absoluto, que é o extremo, que é o vácuo, não tem nada. Vamos discutir se eles sobreviveriam ou não a esse ambiente. Terceira parte, as pessoas não entendem, pelo menos a maioria, pelo que eu tenho visto, as pessoas não entendem o que é a atmosfera. Vou dar um exemplo aqui. A luta do Bills com o Goku, eles estavam lutando na estratosfera. Tinha muita gente falando assim, Goku, ele tá na estratosfera, ele não tá no espaço, então ele tá respirando, que não sei o que. Gente, não tem como você respirar na estratosfera, porque a quantidade de oxigênio que tem na estratosfera é muito baixa. Se eu ouvir alguém falando assim, pô, mano, os cara tá respirando no espaço, o cara tá viajando. Não existe o cara tá respirando na estratosfera. Não existe isso. O cara nunca vai ter alguém que vai respirar na estratosfera. Não existe, tipo, só se ele respirar outro tipo de gás ou algum outro tipo de respiração. Mas até então, não se respira na estratosfera. Então já conclui que, tipo, por lógica, o Goku não tava respirando quando ele tava lutando com o Bills na estratosfera. Entendeu? Porque não tem como respirar na estratosfera. Um exemplo aqui. No Monte Everest, que é o pico mais alto do mundo, você já não consegue respirar direito por causa do ar é muito rarefeito. Acho que é pouco oxigênio, você já não consegue respirar. E na estratosfera isso acontece, é um efeito muito mais aparente. Então não existe respirar na estratosfera, não existe isso. Só quem quiser pesquisar pode pesquisar aí. Não existe respirar na estratosfera. Agora vamos para outra questão, que é a questão da radiação e etc, e etc. Tipo, seria um problema para eles no caso, se for olhar assim. Eu acho que não seria um problema, mas vamos colocar como se fosse um problema. Para exemplificar aqui para a gente como humano. O que protege a gente da radiação no planeta Terra? Basicamente, o que protege a gente da radiação no planeta Terra é o campo magnético, que não tem nada a ver com a estratosfera. Com a estratosfera não, com a atmosfera. O que protege a gente é o campo magnético. Da onde que vem o campo magnético? O campo magnético, de forma bem básica, ele é criado pelo núcleo da Terra, pelo efeito dínamo. Então, vou exemplificar aqui. Na saga Freeza, quando o Freeza destruiu o núcleo de Namekusei, o planeta já não tinha mais essa proteção contra radiação e etc. O planeta não tinha núcleo, então ele não tinha mais esse efeito. Então, tipo, se fosse colocar fisicamente, se for implicar os problemas reais que se existem no espaço, tirando a temperatura e a questão de não respirar, eles já não sofreriam esse efeito por causa da questão que o núcleo do planeta estava destruído. Então já corta essa questão. Outra questão, a questão do respirar. O planeta estava explodindo. Então os gases do planeta Namekusei, não, já vou dizer assim que tipo, o oxigênio não era uma coisa, tipo, vamos supor que tipo, o planeta tá sendo destruído, tá devastado, tipo, o oxigênio lá já ia ser quase impossível de respirar, bem difícil de respirar. Mas como ele ficou só 5 minutos lutando, não vamos considerar isso aqui, essa questão do respirar, não. O mais importante da saga Freeza é a questão do quê? Da questão do núcleo, da proteção que o núcleo dá pro corpo. Como não tinha núcleo, já não tinha essa proteção. Então já se entende que eles não precisam, os personagens, eles não precisam, eles não vão sofrer com essas questões de radiação, com a questão da baixa gravidade. Porque se for olhar cientificamente, o cara, a quantidade de problema que ele ia ter em treinar numa gravidade, tipo,
100 vezes aumentado, 300 vezes aumentado e por aí vai. Nossa, já ia, tipo, então, por essas questões, eles não teriam problema em ficar no espaço por um certo tempo, tipo, não sei quanto tempo, colocar um dia no espaço, sem nada protegendo eles, colocar assim. Eles poderiam ficar, porque eles não têm problema com a gravidade, tipo, eles terem gravidades altíssimas e baixas gravidades, tem vários problemas, mas não ia ser um problema pra ele. Outra questão, a questão da radiação. Como já foi mostrado lá na saga Freeza que os caras estavam lutando em um planeta que não tinha proteção do campo magnético, eles não têm problema com a radiação. Agora a questão do que? Do zero absoluto. A questão do zero absoluto, que é o frio. Já foi mostrado no Torneio do Poder que eles suportam sim temperaturas bem próximas ou abaixo, ou o zero absoluto. No torneio que ele luta com um cara de gelo. Vou colocar aqui atrás pra vocês verem essa parte aí. Então, por um certo tempo, eles sobreviveriam sim no espaço, sem nenhum problema. Por causa dessas questões. Então, tipo, seria muito mais difícil eles. Então, tipo, não é uma coisa, tipo, eles vai sair e vai morrer. Então, eles podem sim sobreviver no espaço de forma básica. Não infinito, pra sempre. Mas pode sim. Eles vão morrer. Pode, tipo, sair e lutar. Então, é basicamente isso aí. Então, acabou essa dúvida aí se os caras podem ou não sobreviver no espaço. Valeu, falou!